nome é Elaine, eu sou professora da UFMG, do Departamento de Pediatria. Hoje nós vamos abordar a sepse neonatal. Nossos temas vão ser abordados em relação à introdução, diagnóstico, o tratamento e a prevenção da sepse. Bom, a sepse neonatal é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica acompanhada por infecção e que ocorre no recém-nascido. Ela é chamada precoce quando ocorre até 72 horas de vida, geralmente de origem materna. E a tardia, ela acontece após 72 horas e sendo de origem hospitalar. Porém, essa distinção entre síndrome de resposta inflamatória e sepse é muito difícil. Porque a síndrome de resposta inflamatória sistêmica ela é uma alteração na temperatura ou no número de leucócitos associado a taquicardia ou bradicardia, porém devemos descartar a cardiopatia congênita, o uso de beta-bloqueadores ou de medicamentos de uso crônico e também algum estímulo doloroso. A taquipneia também, ou a necessidade de ventilação mecânica, tendo também que descartar a doença muscular ou o uso de alguma anestesia geral. A incidência da sepse precoce ela varia de 0,34 a 0,37 casos de sepse precoce por 1.000 nascidos vivos, sendo que 50% dos casos acontecem em recém-nascidos a termo. A mortalidade varia entre 3 a 10%. Já na sepse tardia, a incidência é um pouco mais elevada, entre 0,5 e 1,8 casos por 1.000 nascidos vivos, e a maioria, 52%, ocorre nos prematuros. A mortalidade já varia entre 1 e 6%. Bom, para facilitar a interpretação das infecções, foi determinação do CDC e da Anvisa um termo chamado infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, antigamente chamadas infecções hospitalares. As IRAS, elas são agravos de causa infecciosa adquiridos pelo paciente após a sua admissão no hospital ou serviço de saúde, podendo se manifestar durante a hospitalização ou após a alta, porém sempre relacionado com a internação ou algum procedimento hospitalar. Qualquer infecção ocorrida no recém-nascido até 28 dias, desde que seja de via não transplacentária, é considerada IRA. Fatores de risco para a sepse precoce, temos fatores maternos e fatores do recém-nascido. Em relação aos fatores maternos, temos a febre intraparto maior que 37,5 graus centígrados, a infecção urinária também no momento do parto, a colonização por Streptococcus agalactiae, ruptura das membranas maior que 18 horas, a infecção do trato genital como coriomeningite, líquido fétido, leucorreia e herpes, bacteriúria durante a gravidez e algum filho anterior com doença streptocócica invasiva. Os fatores de risco do recém-nascido, temos a taquicardia fetal, acima de 880 batimentos por minuto, a prematuridade, o Apgar de 5 minutos menor que 7, um sofrimento então fetal agudo, o sexo masculino e o primeiro gemelar. Em relação às infecções relacionadas à saúde, os riscos em recém-nascidos, a gente tem o risco intrínseco e o risco extrínseco. Dentre os riscos intrínsecos, temos a barreira mucocutânea, o estado imunológico, que é deficiente, o baixo peso e a prematuridade. Em relação aos riscos extrínsecos, temos em relação aos dispositivos, como adesivos, produtos químicos, seriam os cutâneos, a administração de dietas, os dispositivos vasculares, acessos venosos, os respiratórios, ventiladores mecânicos e as sondas vesicais. E os procedimentos realizados para avaliar a infecção do sistema nervoso central, como punção lombar. Ainda em relação às IRAS, os conceitos de infecção de corrente sanguínea laboratorialmente confirmada tem que ser preenchido 2 critérios. Um dos critérios, o critério 1, sendo um patógeno identificado não sendo comum de pele em uma ou mais hemoculturas, ou um segundo critério, que é a presença de um dos sintomas, febre ou hipotermia, ou apneia ou bradicardia, associado a sinais e sintomas de resultados laboratoriais positivos não relacionados à infecção em nenhum outro sítio infeccioso. Além disso, 2 ou mais hemoculturas
em ocasiões diferentes, positivos para germes de pele, como por exemplo corinobactério. Em relação à sepse clínica, o conceito de sepse clínica, o paciente deve apresentar um dos sinais ou sintomas sem outra causa. Dentre esses sinais, tem-se a febre maior que 38 graus centígrados, a hipotermia menor que 37, a apneia e bradicardia, e hemocultura não realizada ou nenhum organismo detectado, ausência de infecção aparente em outro sítio, e se o médico instituiu a terapêutica antimicrobiana, também é considerado sepse clínica. Em relação ao diagnóstico de sepse neonatal, pode ser feito baseado nas manifestações clínicas e nos exames laboratoriais. Dentre as manifestações clínicas, a bacteremia sem definição de nenhum foco infeccioso, ela é a principal. E o paciente pode ter manifestações térmicas, né, instabilidade, dificuldade respiratória, hipotonia, convulsões, também irritabilidade ou letargia, manifestações gastrointestinais, vômitos, diarreia, a icterícia de causa idiopática, uma palidez cutânea e sinais de sangramento. Em relação aos exames complementares, o que é mais usado é o hemograma, né, leucócitos acima de 20 mil ou menor que 5 mil, e a relação de leucócitos jovens e leucócitos totais maior que 0,3. A dosagem de plaquetas, que a plaquetopenia ela é um fator, né, para o diagnóstico, a hemocultura, o líquor, a urina rotina e a urocultura só tem valor na sepse tardia, a radiografia de tórax quando tiver sintomas respiratórios, radiografia de abdômen também com sintomas gastrointestinais e uma gasometria arterial para avaliar a acidose. Em relação ao tratamento da sepse precoce, a antibiótico terapia é um aminoglicosídeo com ampicilina. O aminoglicosídeo seria uma gentamicina ou amicacina. A bacteremia sem foco definido deve ser mantido o tratamento por 10 dias. A meningite não complicada já deveria ser 14 dias. E deve ser feita a punção lombar de controle, o ideal 48 horas após o início do tratamento. E se persistem os sintomas neurológicos, deve realizar exames de imagem. Artrite ou osteomielite, o tratamento deve ser em torno de 3 a 4 semanas. A proteína C reativa é um marcador inflamatório que pode ser usado para avaliação de suspensão de antibióticos. Alguns serviços utilizam mais a proteína C reativa. Em relação à sepse tardia, o esquema antimicrobiano ele depende da flora bacteriana do hospital, do serviço que o paciente está internado. Então, vai depender dessa flora. Normalmente se usam antibióticos de amplo espectro. A bacteremia sem foco definido varia entre 7 a 10 dias, também com acompanhamento de curva de PCR. A pneumonia em torno de 7 a 10 dias. A meningite não complicada, podendo chegar a 14 a 21 dias, dependendo também do germe, que ele cresceu na hemocultura e no líquor. E também, da mesma forma, a proteína C reativa ela é um bom marcador para avaliar a suspensão de antibióticos. Porém, toda a sepsis ela deve ser baseada em prevenção, que é o mais importante. A sepsis precoce, que é a doença streptocócica do grupo B, né, o principal causador é o streptococo. A implementação de diretrizes tem uma eficácia de 100%. E o uso de antibióticos endovenosos maternos, usados até 4 horas antes do parto, de grande eficácia. Associado também ao manejo de prevenção nos recém-nascidos. O manejo dos recém-nascidos, ele deve seguir esse guideline, né, do CDC, que se o paciente tem sinais de sepse, ele deve ser avaliado laboratorialmente de forma completa, com hemograma, hemocultura. Se tiver sintomas neurológicos, com punção lombar, raio-x de tórax se tiver sintomas respiratórios, e instituída antibiótico terapia. Se sinais de sepsis não estão presentes, você vai fazer uma interrogação. Essa mãe teve coriamnionites? Se ela teve, também tem que ser feita a avaliação do recém-nascido na admissão, no nascimento dele, né? E deve ser repetido em torno de 6 e 12 horas de vida o hemograma. E também instituída antibiótico terapia.
Se a mãe não tem coriamnionites, ela se faz a pergunta: foi feita profilaxia para estreptococo? Se foi feita, a criança deve ser só observada, cuidados clínicos de rotina. Se houver qualquer sinal de sepse, retorna ao início, faça a avaliação laboratorial completa. Bom, se a mãe não tem profilaxia, a mãe faz essa pergunta: a penicilina ou ampicilina ou cefazolina foi feita para a mãe antes do parto, até 4 horas antes? Se ela fez a profilaxia adequada, então o paciente, o recém-nascido, ele pode ser observado por mais de 48 horas. Alguns autores recomendam a realização de hemograma entre 6 e 12 horas, porém a maioria observa até 48 horas e se houver qualquer sinal, realmente tem que ser feita a avaliação laboratorial e iniciada a antibioterapia da mesma forma. Se essa mãe não fez a profilaxia adequada, você vai fazer a pergunta: se o paciente, a gestação foi mais que 37 semanas de gestação e a ruptura de membranas não foi abaixo de 18 horas, se isso aconteceu, esse neném pode ser observado também por mais de 48 horas. Se houver qualquer sinal de piora, ele deve ser avaliado laboratorialmente e também iniciado o tratamento. Se essa criança é prematura, menor que 37 semanas de gestação, e a ruptura de membranas for maior que 18 horas, então essa criança tem que ser avaliada do ponto de vista laboratorial completo, com hemocultura, hemograma e plaquetas na admissão, e repetido o hemograma entre 6 e 12 horas de vida. A observação também por mais de 48 horas, se houver algum sinal de sepse, aí deve introduzir antibioterapia. Lembrando que a avaliação laboratorial dessas crianças deve ser levada em consideração as alterações nas primeiras horas de vida, e qualquer alteração de choro, sofrimento fetal, pode levar ao aumento de leucócitos. Em relação à sepse tardia, a prevenção basicamente está relacionada à higienização das mãos, e a eficácia é comprovada. É o mais importante na prevenção da infecção tardia é a higienização das mãos. A punção vascular, periférica ou central, cateterismo umbilical ou dissecção, ela deve ser feita com técnica asséptica. Da mesma forma, a manipulação de equipos de dieta, equipos também de soro, todos devem ser feitos, todas as manipulações com técnica asséptica. E a eficácia é comprovada. Portanto, hoje falamos sobre sepse neonatal. Essas são as referências. Por hoje é só.